da Informação, Terceirização e Obras, que tem como objetivo apresentar boas práticas em contratações públicas voltadas às áreas de tecnologia da informação, terceirização e obras, bem como disseminar experiências e promover a discussão sobre o tema entre órgãos da administração pública e membros da sociedade civil. Teremos agora uma atividade com uma mesa composta por um moderador e 2 palestrantes, onde estará sendo debatido o tema obras. Nós convidamos neste momento para que se dirija à mesa para ocupar o lugar e coordenar esta atividade o senhor Mário Vinícius Clausen Spinelli, secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da Controladoria Geral da União. Para também integrar a mesa, convidamos o diretor de auditoria da área de infraestrutura da Controladoria Geral da União, Wagner Rosa da Silva. E o general Carlos Alberto Maciel Teixeira. Nós gostaríamos, em nome da comissão organizadora deste seminário, apresentar as boas-vindas aos ilustres convidados e, desde já, os convidamos para ocupar assento à mesa. Nós gostaríamos, já nesta oportunidade, de informar a todos os participantes que esta atividade será facultado espaço na programação a todos para encaminhar perguntas para, no momento oportuno, termos a sessão de perguntas e debate. Neste momento, para apresentar os ilustres palestrantes, explicar melhor a metodologia dessa atividade, com a palavra o senhor coordenador da mesa. Bom dia a todos e a todas. De início, gostaria de parabenizar a Câmara dos Deputados pelo esforço em realizar esse evento. Gostaria também de saudar os meus companheiros da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Essa iniciativa surgiu nos debates realizados nas reuniões da estratégia. Eu acho fundamental que o Estado brasileiro possa realizar eventos como esse, eventos que têm por objetivo discutir boas práticas. Nesse caso específico, a ausência de um registro das boas práticas nas contratações públicas, ela foi e tem sido sentida pelo Estado brasileiro. Tanto é verdade que, numa avaliação que o Brasil sofreu no ano passado pela OCDE, isso foi constatado, de que nós não tínhamos registros de boas práticas em contratações. Então, eu considero fundamental que esse tipo de debate possa, de fato, ocorrer. Essa mesa tem como debatedores o meu companheiro, meu colega de CGU, Wagner Rosa da Silva, diretor da área de auditoria da área de infraestrutura, e também o general Carlos Alberto Maciel Teixeira. Cada um dos apresentadores, dos palestrantes, terá o tempo de 30 minutos para fazer as suas ponderações iniciais. No decorrer dessas apresentações, todos os senhores poderão formular perguntas. Há um formulário que já lhes foi encaminhado. E, ao final das apresentações, nós vamos, conforme o tempo disponível, passar a palavra aos palestrantes para que possam responder aos questionamentos efetuados. Assim sendo, já passo a palavra ao Wagner para falar sobre o tema específico da questão de obras, sob a ótica da CGU, que a CGU tem detectado como boa prática, como bom exemplo na execução de obras públicas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui num evento dessa magnitude para
conversar com os senhores, na realidade, fazer algumas reflexões sobre obras públicas. E a gente entende isso bastante interessante, porque é um cenário específico, especial mesmo, onde temos que pensar sobre as boas práticas e também os pré-requisitos que nós percebemos para que essas condições, boas condições de execução, aconteçam. Então, vamos discorrer sobre alguns pontos e boas práticas nós vamos comentar mais ao final. Mas, nesse primeiro momento, falando da questão dos pré-requisitos, dos elementos que nós entendemos necessário para que, ao se executar uma obra, a gente consiga seguir esse fluxo com uma certa tranquilidade. Primeiro, lembramos aqui, bem rapidinho, um histórico da execução de obras públicas. A gente tem alguns marcos, como, por exemplo, em 1994, a questão do caso do TRT de São Paulo. Depois, em função disso, logo em seguida, tivemos a CPI de obras inacabadas. Como a consequência dessas questões, em 97, a LDO já passou a registrar em seu anexo 6 uma lista de obras com indícios de irregularidades. O passo seguinte, no Tribunal de Contas da União, foi criada a SECOB, a Secretaria de Obras Públicas. E, vendo o lado, em 2007 nós tivemos uma operação que trabalhamos bastante nela, a Operação Navalha, onde envolvia basicamente a questão de obras públicas também. Em 2008, nós já tivemos a satisfação de ter o primeiro concurso na CGU, onde uma quantidade de vagas era destinada a engenheiros, pessoal com formação específica nessa área. E montamos lá no gabinete da Diretoria de Infraestrutura uma assessoria de obras para tratar e consolidar aquelas questões mais complexas nessa área. Depois, no TCU, em 2009, ele reestruturou as SECOBs e mais recentemente, acrescentou mais uma secretaria. Hoje, eles têm 4 secretarias específicas para a área de obras, dada a importância desse assunto, mesmo o assunto já sendo tratado diferenciado por ser obras, ainda segmentou em determinadas parcelas. Bom, e agora nós estamos com um concurso em andamento, já o curso de formação, e houve novamente seleção de servidores da área de engenharia para atuar nessa área de obras. É muito importante a gente pensar que uma obra, para normalmente seguir o seu fluxo normal, precisa nascer bem. E esses pilares do gerenciamento dessas obras, aqui no caso, obras públicas, né, a gente levantou alguns que considera bastante importante. O processo de gerenciamento das obras, desde a sua concepção, a identificação, as questões de controle, tanto a cargo do gestor, como de órgãos externos também, e, por tratar-se de recursos públicos, a questão de transparência. Então, elegemos, tem outros pontos? Tem, mas elegemos esses como pilares para discutir aqui nesse momento. Olha, e aí? Qual é o cenário histórico que a gente tem com relação a obras públicas? Muitas das vezes, a gente tem visto isso com frequência na mídia, temos custos inflados, comentários sobre falhas graves na execução de obras, a questão de qualidade, a falta de observância, às vezes, de normas técnicas, de especificações do próprio edital, pagamento por serviços não executados, problemas diversos nas licitações. Em determinados tipos de obras, empresas supervisoras despreparadas e falhas na fiscalização. Olha, como tratar essa questão? Temos que buscar ser mais os preventivos possíveis.
buscando boas práticas, boas experiências nesses sentidos. Então, por onde começar? Né? Era o questionamento que a gente estava falando. E aqui eu trago uma questão para reflexão mesmo. Se de um lado a gente pondera a questão de controles administrativos e financeiros, e por outro lado, se nós formos pesar a questão de problemas em obras, a gente tem identificado que o lado problemas ainda tem se destacado. Então, como atuar nisso aí e a quem caberiam esses controles, digamos assim, para que a coisa se equilibre? Nesse sentido, cabe lembrar que quando a gente está falando de controle, temos vários tipos, e isso é salutar. É nesse sentido que nós estamos buscando aqui o controle administrativo, que acontece dentro do próprio órgão, que ele vem ali a trazer esses principais, onde ele de fato planeja, traz os elementos que ele quer acompanhar, e esse não seria para amostragem. Como o gestor é também um ordenador de despesa, ele tem que estabelecer um nível de controle adequado o suficiente para dar segurança a ele de executar a despesa. Né? Temos o controle no legislativo, tem a questão do Tribunal de Contas da União, que tanto os resultados do controle interno vão para ele, e a questão está em função do julgamento de contas, também ele desenvolve uma parte específica desses trabalhos, e muito relevante, já tem se estruturado para isso. Temos também o controle no judiciário, e muitíssimo importante, não menos importante do que os outros, o controle popular. A gente precisa que a população, que os cidadãos estejam participando e nos auxiliando. Em quantidade somos muito menos. Né? Se a gente conseguir fomentar essa participação no controle social, nós teremos bons aliados aí no acompanhamento do gasto público. Então, a nossa ideia, olha, se temos vários tipos de controle, o que nós podemos fazer? Buscar integrar esses esforços, essas informações, e fazendo uma avaliação de risco aí de onde atuar, porque os controles normalmente são mais seletivos, não conseguem se atuar em todos, e de tal forma que a junção desses esforços nos dê uma segurança razoável para o desempenho da atividade. E aí vem uma questão importante. Olha, em que momento atuar? Na fase inicial da ideia, do projeto, ou na fase, a gente faz a brincadeira, na fase da prancheta, ou o prédio já está lá inclinado e agora nós precisamos corrigir essa atuação. Ora, em determinadas situações, não há hoje como se falar de atuar na fase do projeto da Torre de Pisa, por exemplo. Ali é corretivo mesmo. Mas a expectativa, se pudesse ter sido atuado naquele momento, não chegaria a esse ponto. E, às vezes, o investimento em atuar no desenvolvimento, na descoberta da solução, no estudo das soluções, antes do projeto ser materializado, normalmente a relação de custo-benefício é muito maior. E aqui vem a nossa principal questão que a gente tem discutido. Para começar uma obra, às vezes, a gente, na ânsia de se lançar um edital, na premência, às vezes a obra é extremamente essencial mesmo, a gente não tem todos os elementos para tomar uma boa decisão. Numa concepção de um empreendimento, o ideal é que se primeiro analise um programa de necessidades. Entenda, olha, essa obra é necessária, às vezes tem outras no mesmo nível, como priorizar, qual escolher entre elas. Depois vamos analisar a questão de viabilidade, tanto técnica quanto econômica, ambiental, como a gente estava falando da questão de sustentabilidade, mas há que se considerar também o crescimento econômico,
precisamos dessas obras. Disso aí a gente vai ter alternativas para se escolher. Vamos embasar e fazer as nossas decisões e teremos, então, um anteprojeto que, aprofundado sua análise, chegaremos a um projeto básico. O que seria esse projeto básico? Olha, desde a 8666 já se define razoavelmente bem. Me permitam ler aqui só essa parte da definição. Projeto básico é um conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações de estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazos de execução, devendo conter ainda os seguintes elementos. E em várias alíneas ali se especifica esses elementos. Então, um projeto básico, na realidade, é um projeto já com bastante informação que permitiria ou o seu detalhamento, que seria o projeto executivo, para permitir o início da execução. A gente brinca que planejar uma obra é como se fosse montar um filme de uma obra. E aqui, então você precisa ter essa lógica na cabeça, né, de quais etapas, quais fases vai se trabalhar, como é que você vai atender essa logística. Esse exemplo que a gente traz aqui é de uma construção na Amazônia. Foi uma obra já feita há algum tempo pelo Exército, e naquelas características lá, se não se tivesse um bom planejamento antes, como chegariam essa tubulação, no caso era um gasoduto, como chegaria essa tubulação lá, qual a janela hidrológica que se pode trabalhar, quais os níveis de quais equipamentos eu preciso. E olha que a logística para levar equipamento para lá não é algo tão simples. O nível exatamente, o nível da água ali, enquanto, se for num período de seca, às vezes você não consegue passar com as embarcações. No período de muita chuva, às vezes, e dependendo do nível, há outras dificuldades a serem enfrentadas. As rampas, exatamente. Então, precisa-se de um planejamento, de um gerenciamento, de um bom trabalho de prancheta antes, para que depois vá e execute. Porque nós já vamos ter algumas dificuldades inerentes da execução em campo. Vai surgir um equipamento, mesmo tendo manutenção, ele quebra e precisa de manutenção, e tem a questão de pessoal que a gente tem que estar alocado, as condições adversas e tudo. Então, isso é uma necessidade mas isso vale para construir uma pequena escola também. Há que se planejar, ter todo esse detalhamento para a gente chegar onde queremos com o mínimo de desvio daquele planejamento possível, desvio de rota. Né? Então, essa busca incessante de maturidade da gestão de projetos tem que estar intrínseca com quem trabalha com essa área. Né? E é uma boa prática. Quanto mais você resolver problemas na prancheta, melhor terá um desenvolvimento em campo. Quem faz isso? Né? Temos projetos suficientes para fazer? É a administração pública? É o setor privado? Depende. Né? Depende das nossas capacidades e se é internamente na administração ou fora. Mas nós estamos falando de uma atividade técnica, e essa precisa ser desenvolvida, quer na administração, quer por contratação. E nos permitirá minimizar as mudanças de escopo. Devemos ter em mente que programação e orçamento caminham juntos, né? E a gente tem que pensar isso, porque se eu vou fazer uma obra em 6 meses, é uma característica. Se eu preciso entregá-la em 35 dias, às vezes nem é possível, aquela que eu faria em 6 meses. Ou se é
a minha logística é totalmente diferenciada para que isso aconteça. Temos que identificar riscos e estratégias para mitigá-los. Esses riscos têm que ser considerados e toda a atividade tem. Que pontos de controle nós precisamos? Nós estamos falando agora, tem estado na moda a questão de grandes eventos, Copa e Olimpíada. São eventos com data marcada. Seria, digamos, vamos imaginar as arenas. Se elas não estão prontas para o evento, não teria atendido o objetivo, mesmo que eu tivesse feito um planejamento excelente, né? Bonito, a construção toda bem feita, mas eu não atingiria o objetivo. Então, esse marcos de entrega também é muito importante. E, claro, os estudos preliminares que vão embasar todas essas decisões nossas. Olha, temos já referências legais para isso? Temos. Nós temos aí a lei de licitações, né, de 93. Também temos que observar onde couber, no caso Copa, Olimpíada, Obras do Parque, o RDC, que trouxe inovações interessantes no sentido de, principalmente, um exemplo desse, permitindo a inversão de fases, ele tem permitido encurtar bastante o prazo de uma licitação. Experiências na administração pública já estão começando a mostrar isso. Temos que estar atentos, isso aqui está muito ligado à palestra anterior da AGU, com relação à questão legal. As leis de diretrizes orçamentárias também trazem um detalhamento sobre custos, limites que têm que ser aceitos, referenciais de custos, que é uma boa prática que já se tem. A administração resolveu colocar referenciais de custos para permitir ao administrador se embasar com mais segurança, né? E aí vamos comentar de algumas partes dessas antes de começar a obra. O orçamento precisa ser aderente ao projeto de engenharia. Parece óbvio, e isso é uma coisa, mas muitas das vezes a gente vai checar uma planilha orçamentária com os projetos respectivos e não há essa correlação. E isso, às vezes, no ajuste de custos não se checou o projeto e assim por diante, e depois venha, digamos, no caso de redução de recursos, chega no meio da obra e já não tem mais recurso. Por quê? Porque o quantitativo que estava ali não está espelhando o projeto. A história da pesquisa de preços é um ponto positivo, a gente já ter referenciais, quer Ciclo, quer Sinap, a possibilidade de também sair, não ficar só amarrado a esses sistemas, desde que devidamente justificados. A licitação. Pré-requisito para acontecer essa licitação é um bom projeto básico, saber exatamente o que nós queremos, fornecer isso para o licitante, para que eles tenham condições isonômicas de atuar. E outras questões que já acessórias em relação ao projeto básico, que isso é essencial, mas se vai admitir consórcio ou não, qual o cronograma, tipo de licitação. Normalmente as características da obra já impõem ou indicam esse tipo de análise, elementos que devem vir no edital. Também há que se evitar exigências desarrazoadas. Tem exigências que precisam ser feitas. O ideal é aquelas que se motivem no processo administrativo respectivo para que não haja dúvida. Olha, essa exigência precisava mesmo e assim está sendo tratada. Requisitos de habilitação, a gente tem que se preocupar com isso e talvez essa questão da inversão de fases venha ajudar bastante, no caso do RDC, venha ajudar muito nisso, porque era um tempo, toma-se bastante tempo na fase da licitação e ainda, normalmente, sujeito a recursos. Muito ligado à questão da apresentação anterior da AGU, contar com o apoio da assessoria, consultoria jurídica do órgão. Porque, como nós já percebemos, eles têm uma atuação bastante importante e, apesar de não ser vinculante, traz ao gestor para a decisão uma opinião bastante embasada. Mas, é importante que, processada a licitação,
fiquem muito claras também as responsabilidades de contratante e contratado, e que haja um efetivo acompanhamento, tanto de todas as suas fases. Nem sempre a administração está preparada para estar ali o tempo todo. Então, há possibilidades outras, às vezes contratando supervisoras, mas ele tem que ter essa preocupação em mente. Uma obra precisa ser acompanhada ao longo do seu desenvolvimento, porque para não chegar naquelas situações de contratar algo e receber outra coisa totalmente diferente. Bom, falamos de muitos problemas, repito, a nossa preocupação principal é uma boa base, a obra que nasce bem em termos de projeto, ela tem 80% de chance de ir melhor, daí para frente, do que uma que não foi adequadamente planejada, e esses assuntos vêm sendo discutidos. Agora, listar para os senhores aqui algumas experiências de boas práticas. Há alguns anos foi criada a rede de controle, e dentro, com o Tribunal de Contas da União, Tribunal de CGU, Ministério Público Federal, AGU, Tribunais de Contas dos Estados, e um dos subgrupos que foi criado logo no início e permanece é o subgrupo Obras Públicas. Tem se discutido aí questões de uniformização de entendimentos, padronização, capacitação conjunta. Nós já fizemos trabalhos integrados para compartilhar novas tecnologias. Fomos numa BR no Nordeste, onde foi equipe técnica do TCU, CGU, Ministério Público Federal e Polícia Federal. Qual é o objetivo daquilo ali? A Polícia Federal tinha equipamentos novos e trabalhamos juntos para conhecer a utilização daquelas técnicas, daqueles equipamentos, aplicando na prática de forma integrada. E o resultado foi levado ao gestor, que imediatamente tomou providências, aquilo que estava em desconformidade, ele demandou adequações ainda antes de estar toda a obra pronta. Um exemplo, nesse caso, foi um pavimento rígido, que o espaçamento das barras de ferro não estava adequado. Olha, e isso com impacto na durabilidade. Tinha se executado um trecho, um pedaço, alguns quilômetros lá. Para os outros já se demandou a correção, a adequação, e ali precisou de fazer correção ainda com a obra em andamento. Uma outra iniciativa bastante interessante, considerando aí os grandes eventos, o Ministério Público Federal criou um grupo de trabalho, ele chama de GT Copa 2014, onde tem um procurador federal de cada cidade sede da Copa, participa a AGU, CGU, TCU, os gestores, os ministérios gestores, a ENCLA e vários outros órgãos. E um dos objetivos é assessorar e estar em vigilância para que essas obras aconteçam em conformidade, inclusive com as especificações, prazos e custos, e inclusive uma preocupação de que estejam prontas para o momento do evento. E uma declaração do coordenador desse grupo diz, olha, nosso objetivo não é paralisar obras, é discutir antecipadamente para que elas tenham condições de sair no prazo. Né? Um outro assunto bastante importante são as discussões técnicas, e que tem acontecido com frequência. Por exemplo, há em elaboração uma norma na ABNT sobre orçamentação de obras públicas. E tem tido uma participação muito grande de todos os órgãos e da sociedade civil, porque esse assunto nos afeta a todos. Né? Para grandes eventos, temos participado de discussões, tanto aqui, mas internacionais também, porque acabamos sendo um case, né, que estamos vivendo nesse momento de como o Brasil está tratando as suas obras com data marcada para grandes eventos, e anualmente a discussão da LDO.
tem usualmente um artigo específico que trata a questão de custos de obras, que talvez um melhor lugar não seja estar na LDO, que ajusta todo ano, mas que tivesse uma legislação de fato perene sobre isso, mas enquanto não tem é o local de se discutir todo ano. Já há movimentos nesse sentido, de buscar uma legislação mais duradoura. E eu já comentei de um bom exemplo de planejamento e gerenciamento, e esse ano estive visitando já uma obra pronta, mas que ainda demanda isso, uma obra da Petrobras também na Amazônia, o complexo de Urucu, em Manaus, e é uma coisa bastante interessante, que está ali a 300, 500 quilômetros das grandes cidades. O deslocamento lá normalmente se dá por avião, né, uma estratégia toda específica, e dentro da própria unidade, quando você vai fazer a prospecção de um poço, por exemplo, dada a preocupação com o meio ambiente, em vez de abrir um caminho de serviço, desmatar, e onde abre, normalmente faz uma recuperação, esse transporte é feito de helicóptero. Então, vejam, toda essa logística tem que ser planejada e dimensionada antes. Né? E não é só enquanto está executando a obra, não. Para que o empreendimento continue vivendo. Né? Uma outra questão bastante importante, que a gente vê, e isso pode ser ampliado, é o uso da tecnologia da informação para promover transparência. Né? Alguns exemplos, nós temos portais da Copa, aqui no Senado, na CGU, portais da Olimpíada, portais de convênio, a questão do SICONV, a lei de acesso à informação é um marco que, historicamente, quando a gente chegar, olhar isso para trás, a gente vai ver que abriu-se as portas para, de fato, preocupar bastante com a transparência, dar importância à transparência, e ela está permitindo isso. De um lado, como o doutor Jorge falou, da questão da transparência passiva, que vem a ser incrementada, mas cada vez mais e mais nós estamos fomentando a transparência ativa, disponibilizando nos sites essas informações para que os cidadãos possam trabalhar com o controle, fomentar o controle social aí. E já tem experiências, por exemplo, para as obras grandes, em algumas unidades da federação, de usar câmeras disponibilizando em tempo real o que está acontecendo na obra na internet. Isso é tranquilamente possível de fazer em edificações, numa arena, por exemplo, e dar transparência ao processo. Temos desafios, muitos, né? E um deles é em todas as áreas, não só na área de controle, ter pessoal capacitado, né? E em quantidade para atender essas demandas. Então, isso na iniciativa privada, porque se ficou bastante tempo sem ter uma carteira de projetos, investimento em grandes investimentos em infraestrutura, e aí, então, há que se preocupar com essa questão. Tentar mapear também esses problemas que acontecem em obras públicas. Há 10 anos, os problemas que nós tínhamos de preço não são mais o que temos hoje, né? Houve uma evolução e a gente tem que estar acompanhando isso. E outras questões, por exemplo, delegação de competência versus responsabilidade. Normalmente, os órgãos do governo não conseguem executar tudo, ele tem que delegar competência às outras esferas, aos outros órgãos, e também tem que se assegurar que ele não está transferindo toda a responsabilidade. Isso, às vezes, se faz por meio de um regramento adequado. Padronização de entendimentos, eu já comentei. Banco de projetos, a gente tem que pensar nisso versus a necessidade da administração. É ideal que o projeto esteja sempre pronto ali, mas tem determinadas coisas que também eu não posso adiar. Então, qual que é o equilíbrio disso aí? Melhoria da qualidade de projetos é esperada, agilidade no fluxo de contratações, tem sido uma demanda de todos, talvez essa inversão de fase do RDC já ajude bastante. Capacitação ao fomento, capacitação e fomento ao controle social, né? Capacitação dos cidadãos, dos nossos servidores que atuam nessa área, e também fomentar, que, como eu comentei no início, que haja participação da sociedade. E trazer, fomentar cada vez mais a transparência ativa.
de edital, de contrato, cronogramas, webcams onde for possível, medições e assim por diante. Com isso, a gente traz um ambiente onde permitiremos que se tenha boas práticas na administração pública. Muito obrigado a todos. Obrigado, Wagner, pela palestra tão didática e também por ter respeitado o tempo fielmente. Não sei como é que você conseguiu. Foram exatamente 30 minutos na sua apresentação. Você foi extremamente disciplinado. Eu tenho a certeza, conforme o Wagner muito bem salientou, que quando se fala em boa prática na execução de obras públicas, a palavra-chave é planejamento. Nós temos que recuperar a cultura técnica no Brasil. Hoje se investe muito pouco em bons projetos. E quando a gente verifica problemas em obras públicas, tanto do ponto de vista da eficiência, como do ponto de vista da corrupção mesmo, a grande questão está relacionada aos projetos. Quem aqui nunca ouviu falar nos famigerados aditivos, que muitas vezes desvirtuam totalmente o que foi licitado, o que foi planejado. Então, eu acho que quando se pensa em boa prática, tem que se pensar obrigatoriamente em projeto, em planejamento. Eu queria passar a palavra ao general Carlos Alberto Maciel Teixeira. O general vai tratar especificamente de um case que foi a expansão do terminal de Guarulhos. Com a palavra, general, por favor. Bom dia a todos. Eu agradeço à organização do evento por ter nos dado a oportunidade de dividir com vocês as experiências que nós tivemos na obra de ampliação do aeroporto de Guarulhos. Pode passar aí. Nós vamos falar. Nós vamos fazer inicialmente uma introdução. Eu vou falar rapidamente por que o Exército constrói, para que os senhores entendam. Depois eu vou falar das duas obras que nós tivemos lá, a reforma da pista de pouso e a terraplanagem do pátio do terminal de passageiro 3. Aí vamos entrar no nosso assunto propriamente dito, boas práticas em contratação de obras públicas, e fazer uma conclusão. Então, por que o Exército constrói? Na Constituição está bem clara a missão do Exército defender a pátria. E para isso, o Exército tem que se preparar, tem que treinar. Então, por isso o Exército constrói, porque numa área de retaguarda de qualquer Exército tem obras de grande vulto. Obras que são realizadas diretamente pela engenharia militar e obras que são realizadas por empresas contratadas em tempo de guerra. Então, essa é a minha razão principal. Garantir poderes constitucionais é outra missão do Exército, das Forças Armadas. Pode prosseguir. Garantia da lei e da ordem. Cooperar com a defesa civil. Pode ir. Participar de operações internacionais de paz e cooperar com o desenvolvimento nacional. Vejam, senhores, se a gente tem que treinar e puder ainda cooperar com o desenvolvimento nacional, é muito bom, porque com isso a gente economiza o recurso que seria gasto especificamente só para treinar. A gente emprega já esse recurso em benefício da nação. Por isso o governo federal, há algum tempo, vem dando grandes obras para o Exército. Não começou aí com o presidente Lula, com ele renasceu. O Exército constrói desde o século XVIII. Desde o século XVIII nós construímos fortes, construímos estradas, rodovias, ferrovias e uma série de obras importantes para o país. Mas daí, de um tempo para cá, nós começamos com algumas obras de maior vulto. Pode prosseguir. E dentro delas está aqui a obra de ampliação do aeroporto de Guarulhos, que eu pretendo explicar rapidamente o que foi. Aqui é uma das pistas de pouso, a PP09, e aqui a outra que tem lá em Guarulhos. Então, o que se foi a obra? A recuperação de uma das pistas que estava bastante deteriorada, construção de uma saída rápida e construção de uma pista de rolamento aqui desse outro lado. E a segunda obra é essa daqui, terraplanagem desse pátio de estacionamento que vai sediar aqui o terminal de passageiro 3 e futuramente o terminal de passageiro 4 no aeroporto de Guarulhos. Então, essa é a obra que o Exército recebeu para executar. Como nós não tínhamos nenhum BEC disponível para executar essa obra, então nós tivemos que licitá-la. E eu tive a felicidade
de gerenciar o projeto de execução dessa obra aí. Então vamos prosseguir. Primeiro, vou apresentar as obras das pistas para que os senhores conheçam e depois nós vamos discutir, então, os ensinamentos. Pode ir prosseguindo. Começou com a fresagem, né, retirada do material ruim. Vai. Muito trabalho noturno, tendo em vista o pouco tempo que nós tínhamos para executá-la. Aqui, lançamento da compactação da capa asfáltica, no final. E o groove, né, o estriamento chamado de groove, né, muito conhecido por todos aí, depois daquele acidente que teve lá no aeroporto lá de Congonhas. Aí, além do groove, verificação do coeficiente de atrito, que é uma coisa dificílima de obter, porque não é como na rodovia, lá o asfalto tem que ter atrito. Eu dizia para o pessoal, o asfalto aqui é um asfalto feio, não é aquele asfalto bonitinho que a gente está acostumado a ver em rodovia, porque ele precisa ter atrito para segurar a aeronave. Vai. E balizamento noturno da pista. Essa pista recebeu um material mais moderno que nós temos hoje no mundo inteiro. É um material europeu que facilita a orientação do piloto, mesmo em condições de tempo muito desfavoráveis para o pouso. Pode prosseguir. Vai, pode ir. E aqui tem uma tomada geral, né? Aqui a pista que foi recuperada, aqui aquela pista de rolamento que foi construída, e aqui uma saída rápida. Essa saída rápida para fazer, nós tivemos que escavar aí 8,5 metros para tirar material de solo mole aí de baixo. Porque para passar a aeronave não pode ter solo mole. Tem que ser retirado. Vocês vão ver as fotos na outra obra que mostra bem isso aí. Resultados dessa obra. A obra era prevista para fazer em 13 meses. Conseguiram fazer 20%, sobrou 80% e nós só tivemos 4 meses. Por isso aquele trabalho noturno. Ela foi entregue dia 8 de dezembro e começou, a ANAC aprovou ela dia 11, dia 10 ela já estava em operação. Antes do fim do ano, porque se não fosse pronta antes do fim do ano, seria um caos total. Porque o aeroporto de Guarulhos centraliza a chegada e saída de a maioria dos voos internacionais. Economia na ordem de 7,5 milhões de reais, 13% da obra. Agora a outra, pode passar. O TPS-3, propriamente dito, tinha esse projeto inicial, que era um projeto da Infraero. Agora, como o governo federal cedeu aí, né, houve a concessão para a Invepar, não é isso? Invepar, né, que ganhou, ela mudou esse projeto, vocês vão ver, pode prosseguir. Aí, aqui está o aeroporto existente e aqui o terreno contíguo a esse aeroporto aqui. Vocês terem ideia, aqui tem até um pântano, uma lagoa nesse lado aqui. Pode prosseguir. Aí está o projeto atual. Hoje, no aeroporto de Guarulhos, é possível se posicionar 23 aeronaves ao mesmo tempo. E em finger, né? Não naquele desembarque remoto. Tem várias posições lá de desembarque remoto. Tem mais umas 20, eu acho. Mas em finger, somente 23. E esse pátio vai permitir posicionar 47 aeronaves. Pode prosseguir. Aí está a área demarcada que nós tivemos que terraplanar. Pode prosseguir. Executar a terraplanagem do pátio em 310 mil metros quadrados. Essa era a nossa missão. E como é que sumariamente o projeto foi feito? Escavar até encontrar o terciário, um solo firme, né? Colocar 2 camadas de rachão para permitir aqui que o lençol freático pudesse circular e uma camada de solo de material de primeira categoria, solo de jazida, de 1,20 m. Essa aqui é a terraplanagem. A parte superior é colocar o concreto. É uma fase que a gente avalia aí que leve uns 4, 6 meses, não é isso? Para executar. Então a nossa missão era somente até aqui. Andamento dessa obra. Isso aqui é uma vista de helicóptero que nós fizemos mais ou menos, foi no início de março, quando estava já na fase só de pedra. Pode prosseguir. Aqui já começava aquela terraplanagem em cima da pedra, pode prosseguir. Aí uma foto da escavação, vejam senhores, que tem que ser escavada essa terra preta aqui, de matéria orgânica, toda ela tem que ser retirada daqui. Não é muito não. 1,2 milhão metros cúbicos.
de material saiu daqui de dentro. Pode prosseguir. Aí vocês veem a posição de uma escavadeira saindo lá da escavação. Para ter uma ideia, olha o tamanho. Aqui precisa de duas. Uma mais embaixo jogando material para cima e a outra colhendo esse material para colocar no caminhão. Olha aqui o barranco, a altura que foi. Pode prosseguir. Aí o outro flagrante da altura do barranco. Pode prosseguir. Aí já a colocação de pedras. Pode prosseguir. Aqui, ó, lagoa drenante. Eu vou falar sobre ela mais à frente um pouquinho. Vocês estão vendo que foi trabalhada a área quase toda e ficou aqui um pedacinho. Isso aqui foi propositado. Pode prosseguir. Aí já iniciando a terraplanagem novamente. Já com material bom, aqui não tem aquela matéria orgânica preta mais. Aqui é material de primeira categoria. Vai. Material escolhido lá na jazida, na fonte, da onde ele está saindo. Pode ir. Tá, pode ir. Pode ir. Controle topográfico pela nossa equipe. Pode ir. Controle do laboratório também da nossa equipe. Pode ir. Isso é recuperação de vias públicas ao redor do aeroporto. Pode ir. Pode ir. Aqui, integração com o mundo acadêmico. Pode ir. E também com as nossas escolas militares. Pode ir. Aqui, a integração Exército, Infraero e a Universidade de São Paulo. Pode ir. Aqui, atendimento às comunidades locais que sofrem muito com uma obra dessa natureza. Pode ir. E a recuperação das vias que foram usadas. Pode ir. Resultado dessa parte, economia na ordem de 30%, obra encerrada um ano antes, obra sem termo aditivo, preservação ao máximo do meio ambiente, respeito às comunidades vizinhas, participação do meio acadêmico e sem ocorrências de acidentes. E agora vamos falar das boas práticas que levaram a esses resultados. Primeiro, na fase de licitação, foi a primeira coisa que o meu colega mesário falou aqui, o Wagner. Revisão de projeto, antes mesmo de licitar, porque nós estamos acostumados a fazer revisão de projeto durante a obra. Apareceu o problema, então vamos rever, vamos fazer o famigerado termo aditivo para resolver aquele problema e tal. Se a gente pode fazer antes e evitar tudo isso, muito melhor. Porque todo projeto tem erro, não tem jeito. E não é só erro de conta, de cálculo, não. É porque o mercado muda. As condições meteorológicas mudam, uma série de fatores que ocasionam aí a necessidade de se rever o projeto. Conhecer a logística da obra, ele também falou, a logística daquela obra lá que eu também tive a sorte de participar, é dificílima. Botar um trator lá dentro da selva sem danificar a selva é dificílimo. Visitar em loco a jazida, bota fora, a construtora, tudo que vai envolver a obra. Ir lá mesmo, ver onde é que elas estão, posição, distância, como é que faz para chegar até a obra. Isso aí gerou o quê? Nós tivemos que dividir a obra em duas partes, para poder ser possível. Duas empresas trabalhando, nós achamos que foi o ideal. Separamos o insumo, pedra, da ficha de composição de custo, porque senão ele ia ser tributado duas vezes. A empresa ia comprar a pedra, pagar imposto, ia passar para a gente, ia pagar imposto de novo. Então, foi separado. Separar o serviço de engenharia da obra em si para realizar pregões. Então, como eram poucos serviços, aí nesse caso foi possível realizar pregão. Utilizar o software de simulação. A simulação, ela foi tão perfeita que ela foi ao ponto de trazer para aquelas empresas aquelas condições exatas que nós precisávamos na hora da execução. E realização de um protocolo de verificação. Isso aqui é muito importante, senhores. Esse protocolo de verificação, ele evita que aquelas empresas aventureiras que querem achar que podem entrar numa obra desse tamanho, entrem. Porque ali ele tem que apresentar o seu acervo de obra, ele tem que apresentar a quantidade de equipamento que existe na empresa, ele tem que apresentar a qualificação e a quantidade de pessoal que ele tem na empresa. Então, as empresas que não passam nisso aqui não entram.
Isso está no edital. Então, evita que o aventureiro seja e atrapalhe o nosso andamento da obra. Agora, aí está até uma tela da simulação da obra, como é que ela é feita. Pode prosseguir. Agora, durante a execução, já iniciada, planejamento continuado da obra. O meu colega também falou disso aqui. O planejamento da obra não acaba ali depois que você fez o projeto, reviu e tal, licitou, acabou. Ele é diário, ele acompanha a obra o tempo inteiro. Esse planejamento continuado permite que a gente faça algumas modificações para evitar problemas futuros. Não deixa chegar até eles. Estímulo pela competição. Como havia duas empresas, né, a gente sempre chegava para uma, olha, a outra empresa produziu tanto, vocês estão mal, hein? Aí ia lá na outra e falou, aquela lá vai melhorar, pois cuidado que eles vão passar vocês. Uma competição saudável foi estipulada lá entre as empresas que trabalhavam lá. Fiscalização participativa, isso também é muito importante. Não basta o fiscal cruzar o braço, olhou, está errado. Está errado, o indivíduo que está lá fazendo vai resolver da maneira que ele acha que deve resolver. E a fiscalização participativa é aquela que está errado. Pode ser assim, assim, assado, como você achar melhor. Ou, melhor ainda, se você não fizer isso, vai dar errado. Isso é o melhor, porque estamos lá presentes, todo dia, acompanhando, estamos vendo que não vai dar certo. Então a gente alerta a empresa antes. Evita que ela erra, evita que a gente tenha que mandar refazer, evita que fique mais caro, evita que leve mais tempo. Então, a fiscalização participativa, para mim, é o item mais importante aqui dessa lista. Registro de todas as ocorrências, tudo que ocorrer no diário de obra. Porque na hora do fechamento da obra, a empresa não pode alegar nada, porque está tudo escrito lá. Ah, parou de trabalhar porque a máquina deu defeito, isso não é problema nosso, é problema da empresa. A empresa tem que apresentar a máquina funcionando. Se a máquina deu defeito, é um problema dela. Registra no diário de obra. Diálogo com a comunidade. E aqui, comunidade que eu falo é tudo, de todo mundo que está envolvido. Começando pela população. Nós não podemos ignorar que a população da periferia de uma grande obra, ela sofre muito com a obra. Imagina os senhores o que é, de repente, começar a passar 1.200 caminhões na porta da sua casa. Não é um problema muito grande? Então, há que se fazer uma negociação ali com a comunidade. Tem que se negociar com as autoridades locais. Porque eles são os donos do território, os prefeitos, secretários de transportes. Eu tenho que explicar para ele que aquela obra é necessária, que eu tenho que passar por ali. E qual é a melhor maneira de fazer isso sem causar um transtorno muito grande na vida daquela comunidade. Porque senão, o que acaba acontecendo? Eles vão lá, fazem aquelas manifestações que vocês estão cansados de ver na televisão e paralisam a obra. Aí eu perco tempo. Então eu tenho que fazer essa negociação antes que evite o problema, para evitar o problema. Aprimoramento do software de simulação. Esse aprimoramento do software de simulação ocorreu em função do que está aqui embaixo, com a criação de um cronoanalista. O cronoanalista é um engenheiro, geralmente recém-formado, que ele fica o dia inteiro estudando o funcionamento de cada equipamento daquele. Então lá nós tínhamos 8 escavadeiras de um lado e 7 do outro. E em determinados momentos, aquelas 7 escavadeiras produziam mais do que as 8 do outro lado. Então ele estava lá para isso, ele observava e anotava. Por quê? Ah, porque o caminhão, em vez de estar nessa direção, está na outra. Ah, não, porque o operador puxava material de um lado para o outro. Aí reúne-se aquele planejamento continuado que eu falei, lembra? Reúne todo mundo, reúne as empresas. Ó, a partir de agora vamos trabalhar dessa maneira porque é mais eficiente. E aí a gente começou a ganhar tempo. Segregação de funções. Lá não tinha 2 figuras bem distintas. Uma era o fiscal do contrato e outra era o elemento que fazia medição. Tem que ser pessoas diferentes. Porque o fiscal de contrato geralmente é o carrasco, é aquele que vai lá e exige. Cadê o pagamento do pessoal, como é que foi feito? O recolhimento dos impostos, onde é que está?
E ele exige tudo que está previsto lá no protocolo. E um outro indivíduo faz a medição, constata exatamente aquilo que foi produzido. Depois, rodízio dessas equipes para evitar desgastes, né? Como eu falei, se o fiscal é o carrasco, eu vou todo mês é a mesma pessoa, ele fica desgastado com a empresa. Então eu troco. Com isso eu evito esse desgaste e evito vários outros problemas, que os senhores conhecem muito bem. Quem fiscaliza não pode ter intimidade com quem está executando. Então isso aqui também facilita fazer o rodízio das equipes dentro do próprio canteiro. Se eu tinha 2 empresas executando e mais 2 trazendo material, eu tenho 4 equipes. Eu posso fazer rodízio entre elas, constantemente. Pode prosseguir. Redução do tempo de execução da obra. Ah, isso aqui é muito importante. Reduzir o tempo de execução da obra é bom para quem executa, é bom para a administração pública, é bom para quem vai receber o produto final, é bom para quem mora ali, que vive ali, é bom para todo mundo. Então, como é que nós... quais são as providências que foram tomadas e que conseguiram reduzir esse tempo? Primeiro, inversão de determinados serviços. Então, lá estava previsto escavar, depois colocar pedra e depois colocar aquele material, em várias etapas. Como a meteorologia indicava uma grande quantidade de chuva no final do ano, e no projeto já previa ficar 4 meses parado por causa dessa chuva, então nós resolvemos inverter e escavamos tudo de uma vez, porque a escavação é a fase mais crítica, porque se chover você não consegue trabalhar mais, né? O material já é solo mole, imagine com chuva. Então, essa inversão, ela deu para a gente um ganho muito grande, porque como escavamos tudo antes da chuva e conseguimos colocar uma camada de pedra, aí pudemos trabalhar mesmo com chuva naqueles outros 4 meses seguintes, com um caminhão circulando por cima das pedras, porque aí não era mais lama. E é por isso que tinha aquela lagoa drenante que eu falei lá, lembra? Que para fazer isso eu tinha que eleger um lugar lá no terreno onde essa água da chuva fosse acumulada durante o inverno. E foi aquele ponto lá. Atuação no trânsito. Bom, tinha dia lá que cada caminhão conseguia fazer 3 viagens. Falei, não pode. Não tem como o caminhão fazer só 3 viagens. Aonde que está o problema? Um sinal que tem em tal lugar, então vamos nos ligar com as autoridades de trânsito. Vamos até o local, vamos dividir os caminhões e vamos para um lugar, outro vão para o outro. Vamos buscar alternativas e reduzir isso. E conseguimos reduzir, passou para 4 viagens por dia. A Lagoa Drenante, que eu falei. Redução da DMT. DMT é distância média de transporte. Os locais de bota fora, onde vão aquele material orgânico, né, tem que ser uns grandes, né, para receber aquela quantidade de material grande. Então, eles não estão muito próximos, normalmente. Em áreas vazias, são grandes buracos. E tem que ter licença ambiental. Então, não é muito fácil se encontrar local para colocar esse material. Então, a procura por isso aí era contínua, contínua. Cada vez que a gente conseguia um mais próximo, a gente ia reduzindo aquele tempo ali. A gente ia reduzindo de maneira que aqui a gente já conseguiu passar para 5 viagens por dia. Envolvimento do meio acadêmico. Vocês lembram as escolas lá que eu mostrei, que participaram lá? Por que é importante? Primeiro que é importante para elas, né? Se nós temos uma obra pública e nós podemos apoiar o meio acadêmico, ótimo, muito bom. Para eles que estão estudando e vendo a teoria, vão ir lá na prática complementar a sua formação. E para nós, qual é a importância? Para nós é termos respaldo técnico durante uma discussão de problema técnico durante a obra. Então, se eu chego num ponto lá, onde eu digo para a empresa, não, tem que fazer assim, e a empresa discorda, não, eu tenho que fazer assado. Eu digo, não, tem que ser assim. E ela diz, não, tem que ser assado. E agora? Quem é o mediador melhor para essa questão do que o meio acadêmico? Que tem a teoria, né? E vai emitir um laudo e dizer, não, a melhor maneira é assim, ou a melhor maneira é assado. Com isso, eu ganho tempo e ganho respaldo técnico, que adotamos uma solução considerada. E aí essa solução
adotado. E isso ocorreu várias vezes lá. Nós tivemos várias vezes esse incidente. Definir metas compatíveis com a realidade. Não adianta eu querer que a empresa produza o que ela não tem capacidade de produzir. Então a gente vai acompanhando e vai aumentando, devagarzinho a gente vai aumentando a produção dela de maneira que a gente vê que ela pode produzir. Pagamento logo após a medição, senhor. Isso aqui é justiça. Se a empresa produziu, se eu medir que ela realmente produziu, ela tem que receber. Por que eu vou ficar enrolando? Se ela precisa do dinheiro para ela poder se capitalizar e continuar produzindo bem. 20 dias era o máximo para pagar. E segurança do trabalho. Segurança do trabalho economiza tempo. Segurança do trabalho não é só uma questão de humanidade, não. Ela economiza tempo. Porque quando há um acidente lá no local, todos os outros ficam mexidos com aquilo ali e ficam com medo de trabalhar, se paralisa, cai a moral do trabalhador, como a gente diz. Como é que a gente consegue segurança do trabalho? Simples, tolerância zero. Primeiro mês mandando 36 embora. Por quê? Porque não estava usando PI, porque andava acima da velocidade permitida. Segundo mês mais 20, no terceiro mês 5, no outro mês não mandamos mais ninguém. Todo mundo estava direitinho. Tolerância zero. Mas também não é só isso não. Tem que exigir o tratamento humano do pessoal. Tem que dar uma boa alimentação para o pessoal. Exigir um local de descanso adequado. Não permitir que se trabalhe mais de 10 horas por dia. Aí eu vou ter um homem bem, em condições de trabalhar, em condições seguras de trabalhar. Pode prosseguir. Como conclusão, meus senhores, aqui está o que eu chamei de fiscalização participativa. Está a empresa fazendo sua avaliação e a nossa do lado. Não passa para cá, mais para lá. É assim, é o tempo todo. Isso aqui era o dia a dia. Próximo. Aí, como ficou o maciço no final, aqui já está aquela parte de terra, e aqui é só uma capazinha de proteção para evitar o problema no final. Aqui. E aqui o teste, com a chuva feita aí, semana passada, 6 de outubro, semana passada, né? Já tinha terminado, e a chuva não acumulou nada. Significa que o terreno está perfeitamente nivelado aqui. Pode prosseguir? E aí a visão de como está lá hoje. A empresa já está começando a construir o terminal de passageiro, propriamente dito, que vai ser nessa área aqui, ó, ela já está escavando aqui. E aqui está o pátio, né, como a gente está entregando com aquela capazinha ali por cima, né, protegendo. Bom, com isso aí, nós... embora tenha sido muito corrido, mas eu acho que eu também atingi os 30 minutos aí, né? Precisava, né? Menos até. Menos até 25. Então, não precisava correr tanto, pô. Eu sou aqui à toa, podia... Então, meus senhores, essas foram as experiências que nós queríamos dividir com os senhores. Consideramos que dos ensinamentos ali, embora todos tenham sido importantes, mas o mais importante é respeitar o ser humano. E aí todos estão envolvidos nisso aí. O ser humano é lá o vizinho, lá o morador, as autoridades que estão lá, estão trabalhando, cumprindo também o seu papel. É o trabalhador que está lá, as empresas propriamente ditas e o nosso próprio pessoal, que a gente tem que se preocupar com eles, né? Se a gente conseguir atingir, tratar bem o nosso pessoal e fiscalizar de uma maneira séria, participativa, atuando, ajudando, a gente tem uma grande chance de conseguir êxito num empreendimento desse tamanho aí. Obrigado, senhores. Obrigado, general. Esse exemplo, esse case apresentado pelo general é uma clara demonstração de que quando há planejamento, um acompanhamento adequado, as coisas podem, de fato, ocorrer da maneira correta. Vamos passar para a fase de perguntas. Por favor, quem tiver perguntas a fazer, que as encaminhe. Já há uma pergunta aqui para o Wagner, da CGU. Considerando-se que a atuação da CGU na fiscalização das prefeituras focaliza o acompanhamento de recursos federais, a verificação de falhas e desvios, pergunta-se,
Na realidade, não faltará colaboração federal para instruir, capacitar a elaboração de projetos, as comissões de licitação e a supervisão da execução do contrato? Bom, gente, a CGU já tem investido bastante na capacitação, inclusive, de municípios. Claro, dentro da sua capacidade. Por exemplo, nós temos um programa de sorteio que uma das partes desse programa de sorteio é escolher as unidades, os municípios que serão fiscalizados. Mas nos outros, também, dada a carência de pessoal, os municípios se inscrevem, aqueles que querem capacitação, e já se faz capacitação, e são sorteados, porque nós não conseguimos atender a todos, e a capacitação já atendendo, tratando de questões como licitações, contratos, fiscalizações. No caso específico de obras, dada a limitação do quantitativo de pessoal da CGU com essas características, nós não temos uma capacitação específica voltada para os municípios para fiscalização de obras, por exemplo. Mas já fizemos pilotos no âmbito do governo federal, tanto interno para a CGU quanto para os órgãos federais, que já é o embrião disso aí, capacitando os servidores, gestores e fiscais de contrato. Nós já fizemos capacitações para fiscais de contrato, para gestores, para comissões de licitação, respeitada a capacidade operacional da CGU, mas é uma linha, sim, de interesse. Inclusive, pensando-se na possibilidade de ampliar isso para ensino à distância, porque conseguiria atingir um público muito maior. Eu queria fazer uma pergunta para o general. No case que o senhor apresentou, uma coisa que chamou muita atenção foi a não celebração de aditivos, o que é muito difícil numa obra desse porte, né? Nós sabemos que, não obstante o fato de algumas vezes os aditivos serem utilizados como uma forma de desvirtuar o projeto inicial, mas muitas vezes eles são necessários. Eles são necessários porque é muito difícil que no projeto possa constar todos os detalhes, até o fim do empreendimento, né? Uma obra grande como essa. O que o senhor acha que foi determinante para que não houvesse a necessidade de aditivos? Foi um projeto básico muito bem feito? Foi a revisão do projeto? O que o senhor considera como fator fundamental para que nessa obra específica não houvesse a necessidade de aditivos? Primeiro, aquela questão que eu falei da revisão do projeto antes de licitar. Só na revisão, nós encontramos ali muitos erros. Só ali naquela fase, nós eliminamos a possibilidade de ter que se aditivar muita coisa. Porque esses erros, eles ocorrem pelo projetista, porque o projetista está preocupado com o produto final, ele quer lá um pátio. Mas ele não está preocupado com o mercado, ele não está preocupado com a logística, ele não está preocupado com a meteorologia, e o executor tem que se preocupar com isso. Essa revisão foi feita por engenheiros do Exército? Por engenheiros do Exército. Não foi contratada, não, foi feita pelos próprios engenheiros do Exército. A equipe de engenheiros eu tenho aqui o Major da Costa está ali, e o Capitão Emanuel está aqui, os dois principais, inclusive, dessa atuação aqui. Então, isso para mim foi o principal. E aquela discussão com o meio acadêmico, durante a evolução da obra também. Porque, lógico, que a empresa ela sempre quer, né? Não, isso aqui é melhor a gente aumentar um bocadinho, né? A empresa sempre quer, realmente. Quando a gente tem um laudo técnico dizendo não precisa aumentar, ponto final, acabou, ninguém discute mais. Então foi muito útil aquela parceria com o meio acadêmico ali e facilitou bastante que a gente chegasse nesse ponto. E, embora a obra seja muito grande, ela também não é uma obra muito complicada. Vocês viram aí que é escavar, colocar pedra, depois colocar terra. Algum detalhezinho técnico ou outro, sim, mas também não é uma obra muito complexa. O mais complexo ali era a logística e a posição dele propriamente dentro de São Paulo, praticamente, Guarulhos, né? Um local muito movimentado. Mas em termos técnicos também não havia grandes complexidades. Ok, mais uma pergunta para o Wagner. Sobre a questão ambiental nas contratações públicas, não seria razoável que o Estado fosse seu maior indutor,
com ações do tipo de incentivo fiscal para empresas que produzem bens e serviços com valor agregado ambiental, exemplo, veículos elétricos, material de construção reciclado, etc.? Olha, eu não sei se o caminho seria um incentivo fiscal, mas já é uma preocupação e é uma tendência até global que a variável ambiental seja sempre considerada. Por exemplo, na questão das obras da Copa, isso já é considerado, inclusive com a questão de isenções ou reduções tributárias, e a sustentabilidade é um dos pré-requisitos, por exemplo, das arenas. Então, é um fator. O governo já vem fazendo isso. Claro, é um processo e como o processo ele precisa sendo internalizado, vai sendo aplicado em determinadas áreas, mas isso, de fato, já vem acontecendo. E é uma tendência. General, diante do caso aqui apresentado, há perspectiva de que o Exército continue atuando dessa forma em algumas obras estratégicas ou que, pelo menos, acompanhe mais de perto algumas obras estratégicas, considerando essa expertise do Exército e esse case de sucesso? Sim, há perspectiva. O nosso departamento de engenharia, que é o responsável para receber e encaminhar essas missões, já recebeu vários convites para isso, mas, por enquanto, nós não pegamos nenhum outro empreendimento desse tamanho ainda. Nós temos que terminar lá a BR-101, duplicação da BR-101, temos que terminar o canal de São Francisco, e aí possivelmente a gente deve conseguir isso até o final desse ano, se Deus quiser, e aí possivelmente o Exército deve continuar pegando obras desse tamanho aí, pelo menos para fiscalizar. Ok. Mais uma pergunta para o Wagner. Qual a expectativa dos órgãos de controle de que as obras sejam controladas com ênfase nos resultados em relação ao tradicional projeto básico e projeto executivo durante os eventos previstos no RDC? E qual a expectativa de que tal mecanismo, modelo, possa valer para outras obras? O RDC, na realidade, representa uma inovação. E já se mostrou viável, prático, para várias situações. Eu comentei a inversão de fases, está se fazendo o teste também, aquela questão do orçamento oculto, mas disponibilizando a planilha com os itens de serviço e os quantitativos. Os resultados até agora parece que têm sido bons. E a inversão de fases tem, até agora, representado uma redução sensível nesse processamento da licitação. Tem coisas que ainda não foram testadas e tem outras que ainda precisam ser bem trabalhadas. Por exemplo, a questão da remuneração variável, nós não tivemos experiências ainda para testar como isso aí vai ser. A questão da contratação integrada, é muito importante a definição de que é anteprojeto, né? E talvez até uma análise, um raciocínio no sentido de que o que se precisa ter no anteprojeto para a obra rodoviária, por exemplo, é diferente do anteprojeto de uma obra hídrica ou de edificação. Talvez tentar fazer um único modelo de definir o que é anteprojeto para essas questões aí seja muito complicado. Segmentando por área pode ser uma saída. Expandindo isso, parece que é uma tendência a utilização do RDC, ele já inicialmente para as obras da Copa e Olimpíada, mais recentemente foi estendido para as obras do PAC. Eu vejo como um caminho natural essas partes bem testadas, como uma possível expansão. Há que se discutir, testando o modelo e dentro do possível, aplicando. Parece um caminho natural. E, por fim, duas perguntas ao general que nos foram encaminhadas. Como o Exército trabalha para transferir seu know-how na condução de obras públicas e qual a diferença da gestão observada? E também se a parceria com o mundo acadêmico se deu por meio de convênio. Nós temos, vou começar pela última aí, nós temos alguns convênios com universidades públicas já formalizados, mas naquele caso lá não haveria tempo para se formalizar um termo de cooperação, vamos dizer assim, com a universidade.
Então, ali foi feito, com a visita que o engenheiro nosso fez lá na USP, então despertou o interesse lá da professora que era responsável lá pela cadeira, e que foi prontamente lá na obra e levou os seus alunos, não só de graduação, como de pós-graduação, e aí a gente conseguiu fazer uma parceria, vamos dizer assim, sem vínculos empregatícios, sem pagamentos. Uma coisa mais leve, né, vamos dizer assim. Uma troca de interesses, mas sem compromissos formais. Mas é possível fazer os termos de cooperação. Nós temos alguns, inclusive, eu estou assinando um agora lá na Paraíba, lá. E agora eu estou lá na Paraíba, em João Pessoa, com a Universidade Federal lá da Paraíba. Para isso, justamente para isso aí. E como que a gente distribui esse know-how? Muito simples. Nós temos 2 canais. Um é o nosso boletim técnico, que é público e todos podem ter acesso. E o mais importante que eu considero, são os jovens que nós incorporamos todo ano e que passam pelas nossas obras e que ganham essa experiência. Em Guarulhos, por exemplo, nós tínhamos 4 tenentes do sexo feminino e 5 do sexo masculino, tudo engenheiros recém-formados, que tiveram a oportunidade de participar dessa obra, ganhar essa experiência e levar essa experiência para as empresas que eles estão já empregados e trabalhando lá, porque a obra terminou semana passada e todos já estão posicionados aí no mercado de trabalho. Obrigado. Uma última pergunta, general, que chegou agora, no finalzinho. É verdadeiro que o uso do Exército na execução de grandes obras públicas tem tirado emprego de trabalhadores civis? E como é o relacionamento do Exército com as grandes empreiteiras? Muito pelo contrário. O Exército contrata civis também. Lá em Guarulhos foram contratados 1.100 trabalhadores. Então o Exército ele não tem esse objetivo nem de tirar o emprego e muito menos de tirar o serviço das empreiteiras. O que o Exército faz, apesar dessa obra ser grande, são obras de menor vulto e não chega a 3% do orçamento do DENIT. 3% é o que o Exército faz apenas. O restante tudo está na iniciativa privada. Bom, chegamos ao fim desse painel. Não poderia deixar de agradecer aos nossos palestrantes pela sua clareza, objetividade, né? Inclusive nas respostas. É difícil a gente participar de um debate tão qualificado em que as pessoas são tão concisas e objetivas. Eu acho que os objetivos pactuados foram plenamente atingidos. A ideia é que fossem apresentadas boas ideias, boas práticas na execução de obras públicas. Por fim, antes de passar a palavra ao mestre cerimônias, não poderia deixar de registrar os meus agradecimentos a 3 pessoas que eu sei que tiveram uma dedicação muito importante para que esse evento pudesse ocorrer. Em primeiro lugar, o Lúcio, nosso companheiro aqui da Câmara, né, que foi o grande mentor da ideia, né, o Roberto, nosso companheiro Roberto, delegado de Polícia Federal e hoje servidor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional lá do Ministério da Justiça, né, que é o coordenador dessa ação da ENCLA, e no âmbito da CGU, nosso companheiro Edward Borba, que é assessor lá da nossa secretaria, que também contribuiu muito para a realização desse evento. Queria agradecer também a presença de todos e passar a palavra ao mestre de cerimônia para o encerramento do evento. Obrigado. Obrigado, presidente. A comissão organizadora deste seminário agradece a participação dos integrantes da mesa pela presença, assim como pelo brilhantismo de suas intervenções nesse tema tão importante. Nós já estamos nos encaminhando para o encerramento deste seminário e para, neste momento, que se pronuncie em seguida, declarar o encerramento oficial deste primeiro seminário sobre boas práticas em contratações públicas. Chamamos a esta tribuna o senhor-chefe da assessoria técnica da Diretoria-Geral, Lúcio Henrique Xavier Lopes, que também é representante da Câmara dos Deputados na coordenação da Ação 2 de 2012 da ENCLA. Bom dia a todos. Na verdade, o sonho que se sonha só não é sonho. Então, eu gostaria de convidar nesse momento os meus colegas da Ação 2 que venham aqui nesse momento receber, na verdade, os merecidos cumprimentos. Por favor, todos os colegas e juntamente com a SECOM e também os colegas da assessoria técnica que ajudaram nesse momento. Eu queria compartilhar, na verdade, esse momento de encerramento, dizer
que foi uma imensa satisfação para a Câmara dos Deputados poder compartilhar com os demais órgãos públicos as suas experiências e boas práticas. Muito obrigado, os colegas aqui da ação, os meus cumprimentos. Tivemos a coragem de ousar, né, esse sonho, e por isso que realmente é merecido aqui esses cumprimentos. Meus parabéns a todos. Muito obrigado. Então, assim declaramos encerrados os nossos trabalhos.